A convidada desta semana chama-se Cláudia Moura e tem um currículo invejável que despenderia, assim, em poucas palavras, despenderia 3 minutos para o conseguir descrever, mas vou resumi-lo. Professora universitária, fundadora e diretora da CM Status, participou em centenas de conferências na área da saúde, da educação, do crime, estudiosa sobre o envelhecimento, mais de uma dezena de livros publicados na primeira pessoa e com participações com outros autores, mas aquilo que me sugeriu esta conversa foi a procura incessante, não da morte, mas de uma justificação para a mesma. Cláudia, onde é que se foi buscar este gosto pela morte? Isto é um bocadinho mórbido. Viva Jorge Gabriel, bem-aja pela oportunidade de estar aqui à conversa com o Jorge e também com as pessoas que certamente nos estão a escutar. Esta vontade de conhecer mais, de saber mais, estudar, nomeadamente sobre a morte, surge pela mão do professor Daniel Serrano. Eu sempre me interessei pelo envelhecimento, é a minha área de investigação, mas era muito direcionado para as questões da demência, especificamente a doença de Alzheimer. Em 2012 eu faço uma viagem com o seu professor para Lisboa e para um congresso internacional de gerontologia. E vamos à conversa sobre o envelhecimento. Na altura eu era diretora técnica em lares de terceira idade e, portanto, o seu professor vai-me perguntando algumas questões do cotidiano, da intervenção, das boas práticas, nomeadamente, e diz-me como é que se morre nas instituições. E eu fiquei em silêncio e não me respondi. E o seu professor, continuamos a viagem, fomos falando de outros assuntos, nomeadamente dos assuntos que nos levavam a Lisboa, que era o congresso. E no regresso, o seu professor disse-me, segunda-feira, vai ter comigo à universidade, que vamos começar um curso de educação da boa, construção da boa morte foi mais tarde, o primeiro curso era educação para a morte. Assim é que era, educação para a morte. E assim foi. Portanto, o curso iniciou-se e educação para a morte era o nosso foco inicial. Depois, com o avançar do tempo, surge um outro curso que é construção da boa morte e agora mais para o final, os agentes de fim de vida. E sim, neste intervalo eu vou editando também alguns livros, nomeadamente o Vamos Morrer um Dia, que é assim algo que toda a gente sabe, vamos morrer um dia, mas na verdade as pessoas vão adiante essa conversa e sobretudo essa consciencialização. E chega até a ser um ato de responsabilidade, estarmos prontos para viver e estarmos prontos para morrer. Bom, acredito que grande parte daqueles que nos veem e ouvem dirão agora: eu tenho mais que fazer do que estar preocupado com a morte. Mas nós só nos deparamos com ela quando desaparece alguém de quem gostamos muito, de quem gostamos muito, e principalmente se são familiares nossos, ou algumas pessoas que para nós são referências, mesmo que elas já tenham alguma idade, ou alguma morte chocante. E quando tratamos de mortes chocantes, são as mortes prematuras de individualidades que nós julgávamos que, em primeiro lugar, não iam morrer, mas que acabam por morrer por causa da idade, mas que morreram muito cedo, ou por uma doença, ou por um qualquer acidente. Mas que tipo de preparação é que nós podemos ter a não ser humildemente nos conformarmos com aquilo que a natureza ditou à partida, que é nós morremos e inevitavelmente morremos? Pois lá está, e a importância da pedagogia, da educação para a morte. Eu conto sempre a história de Edgar Morin, porque eu acredito que toda a gente sabe, mas é para recordar. Então, Edgar Morin conta uma história sobre a perda da sua mãe. E ele tinha 10 anos quando perdeu a sua mãe. E a mãe tinha 30, portanto, era uma senhora muito jovem. Ela teve uma crise cardíaca e vinha até num comboio suburbano quando aconteceu o falecimento. Era a mãe que ia buscar Edgar Morin à escola e naquele preciso dia não foi. Então apareceu um tio que foi buscar Edgar para casa e não lhe contou o que estava a acontecer.
Passado 2 dias, ele foi levado até um jardim por esse tio. E nesse mesmo jardim, que era próximo ao cemitério, ele encontrou o pai todo vestido de negro. Mas toda a gente continuou sem contar o que estava a acontecer. É claro que a criança percebeu, pela ausência da mãe e por todo o semblante que faltava à família, ele compreendeu o que estava a acontecer. Mas assim passou o tempo, sem lhe dizerem realmente que a mãe tinha falecido. Um dia, a tia chamada Corinne, a tia contou-lhe que a mãe tinha falecido. E ele, nesse mesmo dia, ele retrata isto num dos seus livros, nesse mesmo dia ele ficou a detestar por uns tempos a família, por lhe ter omitido, por não lhe ter dito a verdade, mas sobretudo por não lhe permitir despedir-se da mãe. Ora, o que é que eu quero dizer com esta história e porque é que eu a conto sempre? Porque realmente nós escondemos a morte e nós adiamos sempre esta questão da mesma e por isso não nos preparamos para situações muito simples, mas que fazem a diferença no fim de vida. Por exemplo, quando perdemos alguém, mais que um familiar, nós consideramos até que o episódio é repetido. Mas às vezes até quando vamos de algum modo escutar uma pessoa amiga que perdeu um familiar e lhe queremos dar conforto, nós dizemos-lhe, eu sei o que estás a viver porque eu já vivenciei. É crucial termos algum cuidado nestas expressões e até alguma sensibilidade para a mesma, porque o fenómeno realmente é o mesmo, mas a vivência é individual. Então, aquelas duas pessoas perderam a mãe, por exemplo, mas cada uma delas tem um episódio e uma experiência muito individual. Então é só o fenómeno que é o mesmo. A mesma coisa acontece quando dentro do nosso núcleo familiar perdemos mais do que um membro. Vamos vivenciar cada luto de forma muito individual, porque nós próprios vamos estar com uma evolução sobre a morte e o compreendimento da mesma, que nos vai permitir ou enfrentar a questão de uma forma mais suave, ou até muitas das vezes, quando estamos bastante informados, ter um sentimento mais intenso sobre a mesma. A questão é, a morte é uma condição intransferível. Todos vamos morrer e todos vamos experienciar este momento. E a morte não é uma tragédia. A morte é antes uma dádiva. A morte é uma viagem extraordinária, à qual nós chamamos, enquanto destino, vida. Cada um de nós teve a oportunidade de viver. A morte é a consequência da mesma. E por isso é que é crucial o quê? Alcançarmos esta verdade na nossa existência. E a verdade da nossa existência passa por quê? Ser para o outro e ser com os outros. A tomada de consciência para nascemos para servir. E quando a morte se apresenta, porque a morte avisa a chegada e a partida, quando a morte se apresenta, conseguimos esta plenitude de dizermos, muito bem, consoante eu estive pronto para viver, eu estou pronto para morrer. Cláudia, mas isso vai um pouco contra a percepção que nós temos da vida, que é nós talvez estejamos pouco vocacionados para pensarmos na morte por até por alguma vaidade e por excessiva falta de humildade face à finitude, ou seja, nós não queremos admitir essa nossa fraqueza que acaba por derrubar qualquer ponta de vaidade que possamos ter. É por muito que eu agora queira mostrar algo, queira ser alguma coisa, eu vou acabar exatamente como o parceiro do lado, como o mais infortunado, como o de outro estatuto social, o de outra religião, outra fé, ou de outro clube, ou de partido, ou de tendência filosófica. Mas somos nós educados para tal? Mesmo tendo uma crença religiosa, somos nós educados para admitirmos que somos ínfimos como um grão de areia?
Pois nós somos educados para ser fortes, para ser vencedores, para, quando entramos para a escola, para sermos bons alunos, quando terminamos a faculdade, ter uma média maravilhosa e conseguir um emprego de excelência. E tudo isso é extraordinário, porque isso é o processo. Isso é o processo de vida, é o processo de morte, é a caminhada para o morrer. E, portanto, o facto de ele ser agradável, o facto de ele nos fazer sorrir, tudo isso é extraordinário. Mas é importante também ensinar os mais novos para a perda, ensinar os mais novos para o permitir não ser bom aluno, o permitir cair, o permitir até ter uma nota negativa, porque só depois é que vai poder comparar, fazer a analogia entre a nota negativa e a nota positiva e optar, portanto, o que quer para o restante tempo da sua vida. Explicar-lhes também que cada um de nós nasce com um valor de créditos vitais. E esse valor de créditos vitais acontece à nascença. E ele não é grave. Muitas das vezes escutamos as pessoas dizer: morreu tão jovem, que tragédia. Não é uma tragédia, é o tempo da pessoa. Agora, o que é que cada um de nós faz com esse tempo? Importante também ressalvar que não existe um modelo. Portanto, um modelo de agora vou fazer isto, vou delinear este projeto de vida. Não. O projeto de vida é individual, as ações são individuais, como as consequências das mesmas. Agora, a verdade é, nós morremos consoante vivemos. E quando temos uma vida mais de dar ao outro, não esquecendo que a compaixão, antes de acontecer para com o outro, é importante que aconteça connosco próprios. A compaixão para connosco próprios. Para darmos um sentimento, temos que o conhecer antes. É exatamente como o amor. Para estarmos predispostos a amar o outro, temos que nos amar a nós próprios. Porque se não conhecemos o sentimento, e se não o conhecemos, continuamos na caixa do desconhecido, da falta até da literacia da vida. Porque quando temos uma literacia de vida, nós estamos em plenitude para a morte. Fazemos um jantar, fazemos um momento entre amigos e alguém inicia a conversa da morte, vai existir com certeza alguém no grupo que diz: então não há um assunto mais prazeroso para conversar? Há, com certeza, até preencher um boletim e cada um dar €1 a ver se vem dali 1.000.000. Só que isso é uma probabilidade e todos vão dar €1 para preencher o boletim. E a morte não é uma probabilidade, a morte é uma garantia e ninguém quer conversar. Até, por exemplo, Jorge Gabriel, prepararmos o nosso final de vida. Chegarmos às nossas casas, junto das nossas famílias e dizermos: eu pretendo morrer desta maneira. Eu serei feliz a ter a minha finitude desta maneira. Isso é polémico, porque pode nos arrastar também para o suicídio, não é? Não. Não estamos a falar em dar termo à vida. No entanto, ainda bem que falou do suicídio, porque é algo também crucial de esclarecermos. É importante que as pessoas compreendam que o termo à vida, a pessoa que pratica o suicídio, a pessoa que dá termo à sua vida, o objetivo não era dar termo à vida, o objetivo era dar termo à dor. E aqui falávamos dos 7 segundos que o Sr. Professor Pinto da Costa tanto referenciava, que era a morte cerebral, em que ele batia sobre uma mesa as 7 pancadinhas para identificar os 7 segundos, e ele dizia que no pós-suicídio, a morte cerebral, as pessoas provavelmente não teriam praticado. Porque as pessoas não queriam dar termo à vida, mas sim à dor. A morte, quando eu falo da morte, é a morte natural, e aqui também era importante de elucidarmos a questão das pessoas do luto, dizermos muito que há um luto normal e um luto patológico. Isto está muito associado ao tempo em que a pessoa está a viver a perda do seu ente querido. Não há lutos normais, há lutos apropriados. Então, vamos deixar de dizer que
Eu superei a morte do meu familiar porque tive um tempo menor que 2 anos. Então foi um luto normal. Não, foi um luto apropriado à forma como eu encaro e como eu compreendo a vida, a morte. Portanto, o luto não é normal, é apropriado. Vamos por partes. Ainda estamos na morte. Eu introduzi aqui o suicídio e precipitei-me um bocadinho, até porque também quero falar sobre a eutanásia e não quero misturar os temas. A morte, sendo um processo natural, acaba sempre por nos chocar quando alguém passa pela experiência da morte, morre cedo demais. Ou seja, quando, por exemplo, um filho morre ainda com os pais vivos. Essa superação é, com certeza, uma dor, uma angústia gigante. Não há sequer termo para um familiar que perde alguém mais novo. Existe para o viúvo e para a viúva, existe para o filho que perde o pai, mas não, fica órfão, não é? Mas não existe para a contrariedade à natureza, ou seja, quando um pai ou uma mãe, um avô ou uma avó perde um neto ou um filho. A morte aí não tem outra interpretação, não tem outro carrego, outra lástima que será difícil de justificar e até de acalentar e de ultrapassar? É verdade que os pais, quando perdem os filhos, a dor é muito impactante. Mas aqui voltamos à falta da compreensão da morte. Até porque se os pais pensassem muito que morremos, provavelmente a natalidade diminuía. Portanto, mas a morte, volta a dizer, e a natalidade não pode diminuir por isso, porque a morte é natural, é absolutamente, é uma consequência da extraordinária trajetória que é a vida. Agora, o que era crucial? Era pensarmos que cada dia é por si só uma vida. Cada dia que cada um de nós tem, cada dia que cada um de nós tem ao lado de determinada pessoa, connosco próprios, é por si só uma vida. Então, o que é que deve existir? A gratidão. A gratidão por ter tido aqueles pais, a gratidão por ter tido aqueles filhos, a gratidão por ter tido aqueles amigos, a gratidão por esta conversa. Jorge Gabriel, eu não sei se no final desta conversa posso falecer. Agora, a verdade é, esta conversa já ninguém me tira. E, portanto, aquilo que eu tenho que ter é gratidão pela mesma oportunidade de as pessoas que nos escutam, algumas das pessoas ficarem a pensar diferente sobre a morte e as restantes ponderarem mais à frente, vir a escutar novamente esta conversa no momento que considerem oportuno e trabalharem a morte, começarem a falar com os mais novos sobre a morte. Bom parênteses, esse é um bom parênteses. Em que idade é que nós devemos falar sobre a morte com os mais novos? Não existem padrões, não é? Porque a maturidade não se consegue padronizar e não se consegue encaixar numa idade só, não é? Ou num período de tempo, não é? E o problema não são as crianças, é os adultos. Os adultos é que têm medo da morte. Os adultos é que não estão preparados para contar aos filhos. Por exemplo, eu quando ponho exemplos, porque isto ajuda depois cada um de nós a identificar situações que vai vivenciar. Os pais normalmente dizem aos filhos que o avô ou a avó que viram uma estrela. A avó ou o avô é uma estrela. Muito bem. A criança, durante uns tempos, fica a olhar para o céu a ver se vê o avô. Entretanto, o adulto, com a vida cotidiana, vai esquecendo aquilo que disse há um ano atrás. E passado um ano, vai pôr as paredes do quarto da criança com um papel de paredes repleto de estrelas. Ora, portanto, nós aqui estamos a criar nesta criança um medo gigante, que vai ter represálias, nomeadamente no comportamento, na sua vigília de sono. E os pais não percebem o que está a acontecer. Cláudia, então o que é que vamos dizer a uma criança de 4, 5 anos com o desaparecimento de um avô? O avô, a avó, o pai, a mãe morreu. Mas há uma coisa extraordinária. Ele amava-te incondicionalmente.
E esse amor que tu conheceste é uma parte do amor que tu vais reproduzir na tua vida e com certeza que vais aprender a amar também de uma outra maneira. Porque a vida tem isto que é a construção, a desconstrução e a reconstrução. Então esta criança vai perceber que uma parte daquilo que é amor ela já conhece, que é o que ela sentiu daquela pessoa. Agora ela vai ter o direito de desconstruir mais tarde este amor e reconstruir aquilo que ela considera o amor para a intervenção da sua vida. Mas tal como nós dizemos, vai nascer um irmão, um maninho, uma maninha, então também morreu. Tu tiveste o privilégio de ter tido esta pessoa na tua vida. Isso não será mais fácil de entender para quem é religioso, para quem, por exemplo, é cristão e acredita na ressurreição? É verdade que a crença e a fé é essencial. É essencial no sentido de almofada que vai dar à pessoa neste momento. No sentido de acreditar. Mas aqui voltamos a transferir-nos para um exemplo. Há pessoas que têm medo de andar de avião e então viajam menos. E porque estão na caixa do medo, na crença do medo, e porque não acreditam, não têm fé que aquela viagem pode correr melhor, pode correr bem, aliás, a pessoa não vai viajar tanto, vai condicionar o seu conhecimento, a abertura da sua janela para a vida. Então, a vida é exatamente igual. Se a pessoa não acreditar em nada, se a pessoa não tiver fé em qualquer coisa, que depois cada um constrói a sua fé e o seu acreditar, a pessoa vai entrar na caixa do medo e realmente vai acontecer o quê? Um dia, quando está no seu último crédito vital, escutando expressões como porque eu, se eu voltasse a ter saúde, eu fazia. Sabemos que não fazia nada se voltasse a ter, porque a pessoa teve um tempo gigante para fazer e na verdade não fez. Então, quando eu falo sobre a morte, quando eu ministro estes cursos da educação para a morte, da construção da boa morte, dos agentes de fim de vida, não é para criar o medo nas pessoas, é antes para quê? Para cada um de nós passar a viver melhor, para um dia morrer também melhor e, sobretudo, para quem está no processo de morte e morrer, ter uma boa morte. Porque, por vezes, acontece também o seguinte: quando estamos a acompanhar alguém que está no fim de vida, a morte avisa a chegada e a partida. E a pessoa precisa de permissão para partir. E a permissão é os filhos fazer, por exemplo, quando é os filhos que estão à sua volta, ou quando é um dos cônjuges, fazer-lhe entender que a pessoa teve uma estadia nesta vida tão extraordinária, que estão gratos e que agora aceitam que a pessoa parte. Por isso é que nós às vezes escutamos, quando estamos em hospital, pessoas a contar, que médicos a contar, o professor Daniel Serrão contava muito esta questão de que à sexta, quando regressava para casa, ele imaginava que na segunda não ia encontrar determinada pessoa na cama, naquele serviço, e que quando chegava, a pessoa estava e na hora do almoço já não estava. Porque estavam realmente a aguardar pela sua chegada, a tal permissão para partir. E quando nós estamos a acompanhar uma pessoa no fim de vida, normalmente a pessoa diz-nos: olha, eu vou morrer. Porque a morte avisa a chegada e a partida. E aquilo que nós técnicos, ou até filhos, porque aqui também é extraordinário, nós antes de sermos cuidadores formais, todos nós somos cuidadores informais. Porque antes de sermos técnicos e trabalharmos na clínica, nós somos filhos de alguém. E a emoção, muitas das vezes, sobrepõe a razão. Então a pessoa diz-nos: olha, eu vou morrer. E o imediato, aquilo que se escuta muitas vezes, técnicos de saúde dizer é: não vai nada. Porque está com tanto medo daquela situação, quando aquilo que se deve responder é: o que o leva a dizer isso? Porque na verdade a pessoa tem qualquer coisa que precisa de expressar. Tem uma necessidade, tem um animal doméstico que quer que peça para tomar conta, tem uma situação qualquer que pretende ver resolvida. Então, sempre que escutamos eu vou morrer, podemos começar a adaptar-nos antes com uma resposta como
E o que o leva a dizer isso? O que precisa? Cláudia, mas uma doença, por exemplo, uma doença incurável, alguém com uma idade jovem, vamos admitir idade jovem até aos 50, 60 anos, dado que a esperança de vida também aumentou muito, com uma sentença, a chamada sentença de morte, que lhe dá apenas um determinado prazo de vida. Ahm, Nós não estamos, ou podemos estar preparados para morrer quando ouvimos um médico a traçar-nos a meta para daqui a tão pouco tempo, quando nós ainda tínhamos até projetos que podíamos desejar completar nos anos que nos restavam. Não é tenebroso termos a linha de meta à nossa frente? Quando nunca se pensou que se morre, porque é uma surpresa. A pessoa está a dizer, eu vou morrer, mas então ele morre-se. Eu considerei que só se vivia. Mas quando as pessoas têm conhecimento, vamos, por exemplo, para a equação do bem-estar, até da nossa saúde mental. O que é que nós fazemos por nós? Quais são os bons hábitos que cada um de nós tem? As pessoas habitualmente praticam bons hábitos, nomeadamente a prática de exercício físico e uma alimentação diferenciada, quando as pessoas precisam da sua imagem para tal. Ou então quando as pessoas entram na casa dos 35 anos e começam a perceber que há qualquer coisa que está diferente fisicamente, as pessoas vão melhorar e procuram até o exercício, a alimentação e até um bocadinho de estética. Mas isso tudo é uma ilusão que a pessoa está a criar, que é absolutamente normal e extraordinária. Portanto, cada pessoa precisa da sua ilusão, mas sempre uma ilusão realista, que é compreender que há uma metade se vai começar aos 35 e se vai ter uma vida com autonomia até aos 70, porque é verdade que temos uma longevidade, podemos viver até aos 90, 100 anos, mas com as faculdades diminuídas. Portanto, então, até aos 70 anos, uma vida perfeitamente ativa, tranquila, a pessoa tem que perceber que metade da vida viveu em excessos, com falta de consciência, e compreender também que, por exemplo, a questão do cancro, por exemplo, é muito resultado da vida que cada um de nós tem. Quer a vida a nível da saúde física, quer a nível da saúde psicológica, as nossas emoções. Então, não podemos começar a tratar de nós quando ficamos doentes, porque depois já acordamos as nossas células. Nós devemos ter esta tomada de consciência antes, que era para retardar as mesmas. Agora, é óbvio que não é fácil, é óbvio que há um momento de rejeição, mas, volto a dizer, quanto mais cedo temos esta tomada de consciência, a primeira pessoa que eu escutei na minha vida, e era muito jovem, a dizer que fez o luto de si próprio, foi o professor Daniel Serrano. O seu professor dizia que já tinha feito o luto de si próprio. Ora, isto é uma plenitude tal que é estar a viver em plenitude, estar a viver para servir o outro, estar disponível para morrer, no entanto, adorando viver. Bom, isto abala com certeza qualquer um que esteja a ouvir a nossa conversa. Já perdeu, Cláudia já perdeu pessoas próximas? Sim, a família de casa, assim, Já. pai, irmão, e foi extraordinária esta vivência, no sentido de que de eu poder comparar como é a morte dos vossos e a morte dos meus. E eu, até aos 30 anos, só tinha acompanhado a morte dos vossos. E depois, com a chegada da morte dos meus, nomeadamente a minha mãe, aos 35 anos, em que eu acompanhei todo o processo, eu estive ali na construção da boa morte, e foi aí também que eu pude verificar esta questão da permissão para morrer, em que eu verificava realmente nos pais dos outros, quando eu os acompanhava em bares, mas depois eu vi a minha mãe também, em que ela estava tão limitada, já há 72 horas, e não falava, não se alimentava, estava com toda
a agonização inerente ao processo de morrer, e eu estava ansiedade, e ela procurou-me com uma dificuldade gigante e disse-me, filha, já não dá mais. E eu respondi-lhe, foi a melhor mamá do mundo, bem-aja. E, portanto, ela faleceu. A morte é sistémica. Nós verificamos que há uma morte dos membros inferiores, que vão azulando, vão ficando com uma cor azul. Depois verificamos que há a morte dos membros superiores. E, portanto, a forma como nós olhamos para a morte pode ser uma beleza gigante, e entenda-se no sentido de compreendermos que a morte do outro é a nossa morte. Nós verificamos muitas das vezes as pessoas, quando temos alguém próximo que tem um cancro, que vai alterando todo o seu aspecto, as pessoas dizem, eu não fui visitar esta pessoa porque eu quero ficar com uma ideia da pessoa, da sua vida anterior. Isto é uma forma gentil, isto é diplomacia, para não se dizer que eu tenho medo de ver como é que eu vou terminar. Porque é assim, é daquela forma, e a beleza desaparece, e o que aparece é a nossa essência. E a nossa essência o que é? É fragilidade. Nós somos frágeis, nós somos pessoas, e isso é tão bom. O segredo é cairmos 7 e levantar 8. Agora, ser forte, ser extraordinário, ser belo, ser jovem, isso é uma maçada, porque na verdade não existia o percurso da aprendizagem, o viver devagar. Nós, com a maturidade, com o avançar dos anos, vamos vivendo devagar. Quando somos jovens, nem sequer. Nós queremos fazer mais em menos tempo. E nem a sociedade está preparada para a velocidade da idade mais avançada, porque apenas pensa na produção, não é? E naquilo que pode resultar da existência de cada ser humano. Cláudia, vamos lá encaixar aqui então o luto, o suicídio e a eutanásia. E começando pelo luto. A Cláudia viveu uma temporada de luto, ou a preparação do luto já tinha sido feita, essa preparação já tinha sido feita antes? Não, eu vivi o luto dos 30 aos 35, com a morte de cada um deles em tempos diferentes, mas nesse percurso, dos 30 aos 35 anos, efetivamente eu não estava preparada para os ver morrer. Estava preparada para ver morrer os vossos, que era aquilo que eu fazia, que era construir uma boa morte, preparar ambientes tranquilos, serenos, formar pessoas para agentes de fim de vida, mas era para a morte dos outros. Então quanto tempo durou o luto, Cláudia, nessas circunstâncias? Vamos já ver, como de cada pessoa eu não posso encontrar um tempo, porque como foi tudo muito seguido, aos 31, aos 31 outro, aos 31, aos 31, outro 35, eu não consigo identificar qual foi o tempo. Mas com a necessidade de se vestir de cores mais escuras, por exemplo? Eu criei, nomeadamente na altura, uma marca de roupa preta, que era a Executive Black by CM. Então eu criei uma marca de roupa preta, onde eu só vestia a minha roupa, e durante esses anos eu andava sempre de preto, sempre. E quando as pessoas me perguntavam porquê é que estás de preto, eu dizia que era a marca da minha roupa, e com isso ainda vendia algumas peças, porque as pessoas depois queriam também adquirir. Lembro perfeitamente do seu professor, quando nós íamos, professor Pinto da Costa, quando íamos fazer conferências, que nós chegávamos aos auditórios, às câmaras, e as senhoras estavam todas de preto. E o seu professor dizia-me, então, mas nós vimos para algum funeral? Esta gente está toda vestida de preto. Sim, senhor professor, porque já sabiam que eu vinha de preto também. As pessoas associavam mesmo que era um modo de estar, portanto, e nós, se formos ver os TEDx, as pessoas vestem muito preto. Então, como eu realizo muitas conferências, as pessoas não sabiam o porquê da marca, depois vendi mais tarde e voltei a vestir cor, mas aquele momento... Cláudia, mas é apenas um estereótipo social, o vestir de negro, ou há uma tendência para que nós procuremos sítios mais sombrios, mais negros, mais recolhidos,
E a cor também nos sugere isso mesmo. Na altura, quando eu vestia preto, o meu caso específico era para estar no meu canto. Eu queria estar serena. Então, eu considerava, não faz sentido nenhum, mas na altura eu considerava estar de preto, que isso me permanecia no meu canto, que as pessoas até reparavam menos quando eu passava, por exemplo. Mas quando eu vou escutando outras pessoas, e histórias também de luto de outras pessoas, mesmo em consulta, as pessoas referem que muitas das vezes é o social, é porque há quase que um cobrar da pessoa ter que andar um tempo de preto para mostrar até que está a sofrer sobre a perda daquela pessoa. E que está a respeitar também a ausência da outra pessoa. O que pergunto é se isso também não pode ser uma chamada de atenção para que a pessoa seja acarinhada pelos outros por necessidade, por sentir a ausência de quem partiu. Sobretudo é necessário a pessoa ser escutada. Porque muitas das vezes a família vê aquele elemento como alguém muito forte, alguém que ultrapassa as vicissitudes naturais da vida e, portanto, quando as pessoas passam por um luto, não entendem até que está no seu momento de dor perfeitamente natural, que é perder alguém que a pessoa ama. Portanto, a pessoa está, sobretudo, a integrar. Aqui também é crucial fazermos entender que o luto não se ultrapassa. O luto integra-se. Ou seja, nós passamos a viver sem aquelas pessoas. Nós passamos a integrar a nossa continuidade, os nossos créditos vitais, sem a presença daquela pessoa. Porque também, entretanto, aprendemos que existe a imortalidade simbólica, que é isto, por exemplo, que o Jorge Gabriel me permitiu agora, que é falar da minha família. Então, enquanto me permitiu, eu voltei a recordar cada um deles, eu voltei a dar-lhes vida, eu voltei a imortalizar cada um deles. E, portanto, isto é a imortalidade simbólica que a gente aprende a viver e a sorrir com ela. Então, dado que nós temos, segundo a Cláudia, e creio que a maior parte de nós, essa plenitude do gozo da vida, porque é que nós não aceitamos que estejamos fartos da vida e que cometamos suicídio porque apenas e só não vemos mais razão para viver. As pessoas não estão fartas da vida, as pessoas estão com dodóis gigantes na vida. E dodóis esses que não são os outros que podem resolver, é a própria pessoa. Porque, na verdade, é a tal tomada de consciência, que é quais são os meus atos, quais são as minhas consequências, qual é o meu projeto de vida, o que é que eu tenho dado, o que é que eu tenho executado, quais são as minhas ações. Bom, e se a pessoa não tiver projeto de vida? Se a pessoa não tiver vontade de continuar a viver, não é compreensível que a pessoa É queira. compreendermos a razão do porquê. Sim. Mas as pessoas, quando dão termo à vida, não é cansaço de vida. As pessoas querem dar termo à dor que estão a vivenciar. Uma situação que consideram que são incompreendidas. Depois teríamos que escutar e percebermos qual é essa razão. Mas o suicídio nunca é para dar termo à vida, é sempre para dar termo à dor. Ok. O mesmo também encaixa na eutanásia, a justificação encaixa na eutanásia, mesmo para aquelas pessoas que já, por exemplo, estão prostradas numa cama e não têm outro caminho que não seja o de esperar a morte? Pois, a eutanásia é um assunto muito delicado e, sem dúvida, que deve ser sempre além da ética a abordá-lo. Mas a questão é realmente termos a consciência de que vamos morrer e compreendermos que, consoante nós lutamos por este projeto maravilhoso que é termos tido a dádiva de ter nascido e de viver, de poder servir o outro, é quando ficamos doentes, quando ficamos numa situação terminal, conseguirmos ter a plenitude da paciência para recordar tudo aquilo que se fez de extraordinário e aceitarmos o momento e esperar realmente que a morte venha. E depois disso
termos a permissão das pessoas que estão à nossa volta para deixar morrer, porque muitas das vezes vivemos situações também até de filhos que, quando são chamados às instituições e são informados de que os pais estão no fim de vida, os filhos, quando se direcionam junto da cama onde estão, dizem-lhes sempre: papá, mamãe, não morra, isto não deve acontecer. Este pai e esta mãe esteve ao lado deles e espera-se que este filho tenha tido a compreensão do quanto é maravilhoso ter os pais que teve, mas depois disso chegou ao fim e agora os pais têm de partir e este filho vai aguentar, porque toda a gente aguenta. Nós já vimos que geração em geração toda a gente perdeu os seus entes queridos e a vida continuou. O luto não se ultrapassa, integra-se, mas é possível continuar a ser feliz de outra maneira. É de facto um assunto polémico da eutanásia, porque também encerra muito a vontade individual e o gosto que cada um terá por prosseguir num projeto que provavelmente já não tem qualquer caminho para andar, não é? E é tão dentro do plano da ética e também da prática da medicina que nos levaria com certeza a uma conversa muito mais extensa do que aquela que tínhamos aqui previsto. Cláudia, onde é que está a mulher de fé? No meio desta análise sobre a morte, onde é que cabe aqui a Cláudia Moura, que também tem a sua espiritualidade e tem com certeza a sua fé? Esta mulher de fé é uma peregrina. E ainda para mais é peregrina, não é? Eu contava-lhe aqui uma história extraordinária que eu vivi em 2021, o ano passado, em setembro. Eu sou peregrina de Fátima em Santiago. Faço Santiago há 6 anos e Fátima há 2 anos. E, portanto, dia 1 de setembro eu começo sempre Santiago, caminhos diferentes, e em maio eu começo sempre Fátima. E o ano passado eu fui fazer o caminho primitivo. Eu faço sempre o caminho só. E então a minha vontade, quando saí do Porto, era encontrar um urso. Contudo, estava implícito, nomeadamente entregar a minha vida, se assim fosse. Mas eu queria ver um urso. E então eu cheguei às Astúrias, eu faço a peregrinação num modo muito simples. Eu não levo cartão multibanco, eu levo pouco dinheiro, eu fico sempre em albergues públicos, por vezes fico até sem dinheiro e tenho que dormir nas igrejas, como menos que o habitual. E então, todos os peregrinos que eu encontrava, quando cheguei às Astúrias, o primeiro albergue público onde fiquei, foi recebida por um frade e ele perguntou-me o que é que me levava para o caminho. Eu disse-lhe que era peregrina, que já tinha feito os caminhos que tinha feito, mas que desta vez o que me levava ao caminho primitivo era encontrar um urso. E ele ficou a olhar para mim e disse-me: peregrina, 1 em 1000 peregrinos vê um urso. E a última peregrina que encontrou há 4 anos atrás teve um fim de vida. Disse: pois, com certeza, acredito que sim, mas eu vim para cá para ver um urso. Eu fui fazendo as minhas etapas. E porquê um urso? Porque sim. Não, porque eu queria ver nos picos da Europa, em hospitais, eu queria ver como via outros animais selvagens, cavalos, vacas, lobos. Eu queria também ver um urso e sentia que essa era uma missão deste caminho. Cada caminho tem uma transformação. E eu cheguei a hospitais muito cedo, eu começava a andar de noite, porque fazia cada uma das etapas, eu perguntava às pessoas da localidade se era natural encontrarem ursos. Eles diziam que não, poucas vezes encontravam, e quando encontravam tinha que ser de madrugada, que era porque eles fugiam das pessoas. Então eu começava a andar às 4 da manhã, com uma pequena lanterna, vai eu. Cheguei a hospitais, estava ali a contemplar aquela maravilha que é como estar numa asa de avião, portanto, a ver as nuvens por baixo e a comer um pêssego. Quando olhei para a minha frente e vi algo castanho com 3 metros, enorme, gigante.
sentado, era um urso. E eu não queria crer, eu estava a tremer por todo lado, sentei-me no chão, porque não segurava as minhas pernas. Eu recordo-me perfeitamente que eu tinha dito ao Sr. Professor Pinto da Costa, antes de sair, que gostava de ver um urso, que por sinal era um animal que o Sr. Professor também apreciava muito. Ele tinha até o seu urso, a Ginja, um ursinho que ele guardava desde os seus 0 anos. E ele disse-me, tenha cuidado, eles correm entre 40 a 50 km/h, portanto não vale a pena correr. Não se usa as árvores e recomendo que, com o sentido do humor que ele tinha, recomendo que nesse momento não leve gomas para eles não se aproximarem de si. E, portanto, eu estava a olhar para o urso com 3 metros e a lembrar-me da expressão do seu professor. E o que fiz foi fechar os olhos, começar a rezar o Pai Nosso e dizer, meu Deus, bem-aja por me teres dado o que eu te pedi. Estou a ver o urso, por me teres permitido chegar à etapa de hospital, ter este privilégio de em setembro poder parar a minha vida e fazer o caminho, um caminho interior, um caminho de reflexão, de autoconhecimento, que privilégio que eu tenho na vida, e eu estou pronta para morrer, e isto na oração, de olhos fechados, e quando abri, ele já não estava. Portanto... Cláudia, não há aí um grauzinho de loucura também? Eu pensei, por isso mesmo eu fotografei antes, tenho aí umas 10 fotos tiradas a tremer e tal, mas eu pensei exatamente nisso, isto é falta de oxigenação, eu caminhei tanto, fiz 38 quilómetros, sempre a subir, portanto eu não estou a oxigenar o cérebro, é perfeitamente natural que assim seja, e também ninguém vai acreditar, portanto eu tenho que registrar. Sim, mas eu tenho as fotos, era um urso realmente, e Deus poupou-me, ofereceu-me esse urso de Santiago também, e portanto também da minha fé. Há outros episódios, efetivamente, o facto de fazer o caminho já sem recursos e depois do nada aparece qualquer coisa, alguém que faz uma oferta, que partilha. Sim, sou uma mulher de fé, sou religiosa, sou cristã, sim. E pergunto-lhe, e dado que estamos a falar de morte, acredita na reencarnação? Voltamos cá depois de morrer? Pois é, essa era aquela questão que eu gostava imenso que o Jorge Gabriel não tivesse feito. Porque eu, é verdade, porque eu ainda não cheguei aí. Eu não cheguei aí. Eu não sei responder. Porque eu não tenho medo de morrer. Eu estou pronta para viver e estou pronta para morrer. Eu, quando chegar a minha vez, quando a morte chegar, eu nem sequer vou ter grande argumento, eu posso ter uma pequena tertúlia com ela, mas só para lhe dizer o quanto a vida é magnífica, mas o pós, eu ainda não tenho o conhecimento necessário para responder. Quem sabe um dia eu posso, mas para já ainda não. Se mais cedo estivermos preparados para morrer mais cedo na nossa idade, mais cedo na nossa existência, no caso concreto da Cláudia e naquilo que a Cláudia já vivenciou e já vivenciou também com a experiência de outros, a vida torna-se mais fácil e os obstáculos, problemas, quesílias tornam-se mais banais e pouco intrusivos na nossa vida? Com certeza. Para Porque já passamos a gostar de pessoas. É tão bom gostar de pessoas. As pessoas são absolutamente maravilhosas. E mesmo quando elas têm atos que não foram tão gentis, depois conseguimos olhar para esses atos e perceber que é uma questão de tempo. Um dia as mesmas pessoas vão deixar de os praticar. A vida só ainda não as estreou. Mas é uma questão de tempo. E passamos também a saber viver devagar, a sentir o vento quando vamos a caminhar na rua, quando chove, a não precisar de chapéu de chuva e a caminhar lentamente
e a perceber que as gotas da chuva não furam. Pelo contrário, é exatamente como o sol. Também não vamos ali a fugir do sol, ficamos até agradados com o mesmo. Então, é exatamente, nós passamos a sentir a vida na sua plenitude, passamos a ser mais gentis, passamos a permitir-nos ser frágeis, a dizer que temos medo, a dizer que somos frágeis, porque essa é a verdade, a não querer passar tanto aquela imagem com que somos educados, que é para ser fortes e os melhores. Porquê ser o melhor? Talvez para ter sucesso nos nossos objetivos, talvez para sermos mais felizes, para agradarmos aos outros, sei lá, há tantos motivos, tantas razões. O sucesso está na simplicidade. O sucesso está na miniatura, não é na grandiatura. A grandiatura é ilusão. Agora, a miniatura, passar por uma pessoa na passadeira, trocarmos um olhar com a pessoa e sorrir. E sorrir não é perguntar como se chama, quer vir beber uma água. Não, é só estamos a cruzar-nos com um irmão, com alguém que está, não sabemos a vida daquela pessoa, o que é que a leva tão séria, o que é que a leva tão preocupada, e por vezes um cumprimento só de sorriso, é aquela pessoa reparou em mim, eu não sou transparente, não sou invisível. Então, quando nós percebemos que vamos morrer, nós passamos a produzir tempo, e o tempo é algo extraordinário. Passo a contar outro exemplo rápido. Às vezes os amigos dizem, olha, vamos ao cinema, vamos marcar aí um café, vamos a um sítio qualquer comer um gelado, uma coisa qualquer. E a gente diz, não tenho tempo. Sou pessoa ocupadíssima, faço coisas absolutamente maravilhosas, só tenho a minha agenda lotada. O nosso corpo, quando escuta nós dizermos a alguém que não temos tempo, ele entende exatamente assim. Se o meu dono não tem tempo, está pronto para morrer, porque tempo é vida, e se não tem vida, então está pronto para morrer. O que nós devemos dizer a essa pessoa é, olha, hoje essa não é a minha prioridade, eu já tenho aqui outras coisas organizadas que são importantes para mim. Isso não é não gostarmos daquela pessoa, isso é somente sermos de verdade. Então nós temos prioridade, nós organizamos a vida, nós de algum modo temos uma agenda para o nosso cotidiano, mas nós temos tempo para tudo, porque tempo é vida, e enquanto temos vida podemos fazer tudo, ir com os amigos beber uma água, ir ao cinema, vir trabalhar, fazer aquelas coisas interessantíssimas que as pessoas dizem que fazemos, quando na verdade o ter editado 17 livros não faz de mim uma pessoa extraordinária, faz de mim uma pessoa comprometida. De que me serve ter conhecimento numa área e não o partilhar? Quando as pessoas dizem, Cláudia, eu li o seu livro e foi tão fácil de entender, usou uma linguagem tão simples. Pois, com certeza, o meu livro é para pessoas. Eu não faço livros com uma linguagem erudita, porque isso era um livro para mim, para o meu ego. Eu faço um livro para os outros ler. E, portanto, o que ele tem de ter é uma linguagem simples, onde a mensagem é perfeitamente absorvida. Ok, espero que tenhamos ajudado algumas pessoas com dúvidas sobre a sua vida e sobre a inevitável morte, a terem pelo menos refletido sobre cada um desses momentos da sua existência. Porque quando nascemos, temos a garantia absoluta de que vamos morrer. Talvez seja melhor mesmo é nos prepararmos para a morte, mesmo sabendo que ela irá surgir inesperadamente, e digo eu porque gosto muito de viver, que venha tarde porque eu tenho tantas coisas ainda para fazer. Com certeza que sim, com certeza que sim. Muito obrigado, Cláudia, pelo tempo. Bem-haja por este momento e a ideia é mesmo essa, que tenha sido útil para acordar e para... não queremos pôr medo a ninguém, queremos antes fazer as pessoas sorrirem ainda mais
e perceber que antes do dia da morte existe muitos dias e esses dias são a vida.